Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, revista Brasil TVT. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Ao discursar na abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou todas as premissas que o transformaram na maior liderança do chamado Sul Global na atualidade. A luta contra a fome e a desigualdade, pela paz e por inclusão social. Também no âmbito da Assembleia Geral da ONU, Lula e o presidente dos Estados Unidos lançaram em Nova York uma parceria pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Além de discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula teve vários encontros bilaterais que trataram de questões ambientais. Transição energética, a busca por fontes limpas de energia e a intenção do governo brasileiro de iniciar uma industrialização verde com baixa emissão de carbono a partir da matriz energética do país. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, vai realizar nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, um ato no Tuca Arena que vai marcar os 46 anos da invasão da universidade por tropas da Polícia Militar, comandadas à época pelo coronel Erasmo Dias, expoente da ditadura militar no estado de São Paulo em 1977. No programa de hoje, vamos repercutir esse ato e a repressão violenta da Guarda Civil Municipal, a GCM, de Porto Alegre contra apoiadores da ocupação resistência na capital gaúcha. Vídeos mostram os agentes da GCM lançando gás de pimenta e disparando balas de borracha contra um grupo que entregava marmitas aos ocupantes do prédio público. A deputada estadual Laura Cito, do PT, estava no local e relatou ter sido atingida por balas de borracha. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue com seu plano de privatizações. E a Sabesp é tida como prioridade, inclusive com o estudo contratado pela gestão para colocar em prática a privatização. As privatizações na gestão Tarcísio de Freitas e a participação de jornais brasileiros respaldando o golpe militar no Chile, que destituiu o presidente Salvador Allende, também serão destaques no programa. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar da exposição no Itaú Cultural em São Paulo, que presta uma homenagem a Milton Santos, um dos maiores intelectuais brasileiros responsável pela renovação da geografia no país. A exposição reúne mais de 150 itens, entre eles vídeos, livros e textos de autoria do homenageado, e fica em cartaz até o dia 8 de outubro. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. Além de discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula teve vários encontros bilaterais que trataram de questões ambientais. Transição energética, busca por fontes limpas de energias e a intenção do governo brasileiro de iniciar uma industrialização verde com baixa emissão de carbono a partir da matriz energética do país. Para falar com a gente sobre essa questão e esse importante tema, nós conversamos agora com a Luciana Costa, que é diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Luciana Costa, tudo bem? Prazer te receber no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Bom dia. Prazer falar com vocês, prazer falar com a TVT. Gostaria muito de agradecer o tempo e a oportunidade. Luciana, nesta passagem do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, muitas reuniões bilaterais falando sobre a questão de transição energética e energia limpa. Você está numa diretoria do BNDES que diz respeito a essas questões. Queria te ouvir sobre esse discurso do presidente Lula no que diz respeito à transição energética e o trabalho do BNDES. Olá, é o seguinte, na verdade, essa é uma agenda de governo. O PAC, o Programa de Transição Energética,
E todos os ministérios, praticamente, estão trabalhando de uma forma transversal na agenda da transição energética e mudança climática e na oportunidade que esse momento oferece para o Brasil. O Brasil pode se reindustrializar em bases verdes. É praticamente uma nova indústria que nasce em torno de todo o potencial brasileiro. O Brasil, dentro do G20, nenhum país tem uma posição tão privilegiada quanto o Brasil do ponto de vista de matriz energética limpa. O ano passado, a matriz elétrica brasileira ela foi 92% renovável. A matriz energética, quase 50% renovável. Nenhuma grande economia tem esse privilégio no mundo. Só para vocês terem uma noção, um pouco menos de 20% da matriz energética global é renovável. Mais de 80% da matriz energética global ainda é baseada em combustíveis fósseis. O Brasil tem essa posição privilegiada porque ele optou no passado, ele fez várias opções corretas. A gente tem a hidroeletricidade é uma parte importante da nossa matriz elétrica. A gente optou no passado pelo etanol e a gente optou no primeiro governo Lula por começar a investir fortemente em eólica e solar. Então, o Brasil tem uma matriz elétrica e energética mais limpa do que o resto do mundo. O Brasil tem as hidrelétricas que funcionam como uma grande bateria. Energia eólica e solar são energias intermitentes. A hidroeletricidade, ela ajuda a dar mais estabilidade para o sistema. O Brasil tem dimensões continentais e não necessariamente a energia é produzida onde ela é consumida. A energia eólica e solar, mais de 80% dela no Brasil é produzida no Norte e Nordeste, e ela é transmitida para o Sudeste. Como existe mais abundância de água no Norte, tem muita energia elétrica produzida no Norte, que também é transferida para onde é transmitida, ela vem por linhas de transmissão, aonde ela é utilizada. O Brasil tem mais de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão. E isso também confere uma vantagem competitiva. Os Estados Unidos, nesse momento, eles enfrentam um problema que eles não têm um sistema elétrico integrado que nem o nosso. Aqui no Brasil, só Roraima não faz parte do sistema integrado nacional. Todos os outros estados estão integrados. Então, o Brasil é capaz de produzir energia renovável e entregar em qualquer lugar do país. Isso confere uma vantagem muito grande para o Brasil. Aí, além da energia elétrica, que é a hidroeletricidade, eólica e solar, a gente tem um potencial enorme de biocombustível, dado toda a nossa expertise com a indústria do etanol. Quando o Brasil optou, mais de 75% da nossa frota ela já é feita de carros híbridos, que obviamente deixam uma pegada de carbono menor. Um carro movido a etanol no Brasil, ele no life cycle dele, ele produz menos gases do efeito estufa que um carro 100% a bateria na Europa, porque o carro 100% a bateria da Europa ele é carregado numa matriz elétrica suja, o que não é o nosso caso. Então, nosso potencial de biocombustível é enorme, de biomassa. O mundo, algumas indústrias de difícil abatimento, elas vão precisar do hidrogênio verde para descarbonizar. O hidrogênio verde ele é feito a partir de energia renovável. Como a gente produz uma das energias renováveis mais baratas do mundo, devido às nossas características de insolação e de vento, o fator de capacidade aqui é maior do que a média global, a gente produz a energia renovável mais barata, a gente vai produzir um dos hidrogênios verdes mais baratos do mundo. Ele é essencial para descarbonizar indústrias como a do aço, de fertilizante,
transporte de longa distância, que são consideradas indústrias de difícil abatimento. Então, o Brasil tem todas as condições para se tornar um hub produtor de hidrogênio verde. Nós temos o mundo, outra indústria que vai ser de difícil abatimento é a indústria da aviação. E a tecnologia para a gente fazer avião movido a hidrogênio ou movido ou elétrico vai demorar. Então, a gente vai ter que... Essa indústria vai descarbonizar no começo, utilizando combustível sustentável de avião. O Brasil, que já tem... que é um biocombustível. Como o Brasil já produz etanol de segunda geração, ele vai produzir combustível sustentável de avião e vai expor inteiro. E vamos produzir combustível sustentável de avião, não apenas à base de etanol de cana. Vamos produzir a partir do etanol de milho, a partir de macaúba, a partir de outras biomassas. E Luciana, o Brasil a partir desse panorama que você fez, você trouxe bastante dados sobre a excelência do trabalho que o Brasil faz, tanto com energias renováveis e biocombustível. A gente tem um histórico aí de 4 décadas, né, que o Brasil se dedica à produção de biocombustível e vem se mostrando um país bastante importante em toda essa relação. Durante o G20, foi feita a Aliança Global pelos Biocombustíveis, que vai reunir 19 nações nessa aliança e 12 grandes corporações importantes também nesse grande grupo. Gostaria de ouvi-la sobre essa iniciativa e, a partir dessa importância que você vem colocando do trabalho que o Brasil vem fazendo com biocombustíveis e energias renováveis, qual que é o papel do Brasil diante dessas outras nações nessa aliança? Na verdade, o mundo precisa do Brasil para descarbonizar. O lançamento dessa aliança pelo biocombustível é um gol de placa do Lula. Ele tem condições de mobilizar essa agenda. E isso são as genialidades do Lula e o poder que ele tem e o poder que a fala dele tem fora do mundo. Porque o Brasil, até o governo passado, perdeu uma grande oportunidade, que foi a de mostrar todo o potencial do Brasil se tornar uma potência verde e uma potência energética renovável. Esse potencial estava aí e não estava sendo utilizado. Então, o Lula assume, ele coordena todos os ministérios nessa direção, o BNDES, obviamente, o BNDES, depois eu quero também falar do BNDES, mas são projetos enormes, são projetos que são de estruturação complexa, e o BNDES é uma instituição que tem 71 anos e tem expertise para estruturar esses projetos. Então, o Lula assume, percebe que o Brasil tem vantagens comparativas e pode se tornar essa potência verde. A aliança Aliança pelo Biocombustível faz parte desse pacote e do faro do Lula para enxergar onde tem oportunidade para o Brasil e onde tem negócio. Eu ainda nem falei, nesse panorama todo tem o biometano. Como o Brasil tem muita vinhaça, tem resíduo de animal, resíduo industrial, o que a gente pode produzir de biometano é uma quantidade enorme de energia. O BNDES já financiou o primeiro projeto de biometano, a gente aprovou faz mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, não me lembro. Tem ainda a possibilidade da gente liderar a transição dos ônibus, a substituição dos ônibus a diesel por ônibus elétricos. A gente tem expertise, o Brasil é um grande produtor de ônibus e a gente, aqui no BNDES, a gente está trabalhando muito fortemente na agenda da eletromobilidade. Então, o que eu tenho para dizer assim, sobre a ONU, G20 e a grande... Assim, o Lula percebe que o Brasil é essa potência verde, que o Brasil pode contribuir para o resto do mundo para descarbonizar.
hoje, empresas intensivas em energia, elas têm muita dificuldade em colocar uma planta na Europa, porque a energia lá é cara e suja. Então, essas indústrias, elas vão migrar para países que já têm tradição de energia renovável. A gente tem capital humano, a gente tem tecnologia, a gente tem sistema elétrico integrado, a gente tem energia renovável barata. E o Lula percebe isso como uma grande chance para o Brasil e coloca o governo nessa direção. Obviamente, onde está o nosso desafio? Como o governo passado não percebeu isso, nós estamos atrasados na regulação. Então, o Lula tem colocado pressão para que todo mundo trabalhe para aprovar o PL do mercado regulado de carbono, o PL de hidrogênio verde, PL de eólico offshore, PL de armazenamento, tem que ser aprovado todo um arcabouço regulatório dessa nova economia verde que os ministérios têm trabalhado em conjunto. E, O Luciana, Ministério da Fazenda também está puxando a taxonomia soberana, porque essa é uma agenda que precisa ter uma taxonomia que norteie todos os investimentos, regulação. Então, assim, tá todo mundo trabalhando muito, a gente está... vamos, infelizmente, é um assunto muito importante, muito rico, e nosso tempo não é... Tem outros convidados no programa. Mas a partir disso que você falou, eu queria entrar agora nessa questão da importância do BNDES na fomentação de todos esses projetos, né? A gente fala da importância da energia renovável, do hidrogênio verde, mas poucos países têm uma entidade como o BNDES para fomentar tudo isso. Queria te ouvir sobre essa questão também. De novo, o BNDES é parte de todas as vantagens comparativas que o Brasil possui. O BNDES tem 71 anos, financiou mais de 80% de toda essa energia renovável que está instalada no país. Hoje são mais de 190 gigas instalados no Brasil, mais de 80% foi financiado pelo BNDES. O BNDES financiou todos os metrôs do país, o BNDES financiou mais de 60% das estradas, BNDES financia porto, aeroporto. O BNDES ele tem capital paciente, ele é indutor e é fomentador de setores chaves. No primeiro governo Lula, quando o governo Lula, o Lula assume a primeira vez, ele herda um país com uma crise energética. Lembra que a gente vinha do apagão do final do governo Fernando Henrique. Ele opta por fomentar outras fontes de energia e cria-se o PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia, que foi eólica e solar. Quem induziu essa indústria no começo foi o BNDES. E o BNDES não fomentou apenas a energia eólica, ele fomentou toda a reindustrialização em torno da cadeia da energia eólica. Hoje, um aerogerador ele é produzido no Brasil e, nessa época, o BNDES fomentou mais de 3 mil fornecedores. Então, no começo, ele fomentou toda a nacionalização dos aerogeradores. Então, a importância do BNDES ela vai além da capacidade de estruturação financeira, além do banco ter capital, saber estruturar os projetos. Quando o BNDES está num projeto, o BNDES atrai mercado de capitais e mercado bancário, porque se o BNDES estruturou um projeto, aquilo tem um selo de qualidade. E o BNDES mas o BNDES faz mais do que isso. A gente discute com os ministérios, a gente opina nos PLs, a gente discute com o MDIC, com a Fazenda, com o MME, se a redação dos PLs se aquilo de fato tem aderência ao que a gente entende que seja importante para o setor, se a lei vai sair de tal forma que os projetos depois tenham bancabilidade. Então, ter um BNDES e um mundo em transição energética é um mundo onde o Estado tem que induzir a transformação. O mercado sozinho ele não vai fazer a transição energética. O Estado que precisa induzir e fomentar, e o BNDES é um instrumento para isso. Então, Luciana, a gente infelizmente está com o nosso tempo aqui encerrado, mas te agradeço demais, porque o BNDES, então, faz parte dessa força-tarefa do Estado brasileiro em fomentar energias renováveis, os biocombustíveis
e rumo a essa modernização, esse modo futuro de energia que a gente precisa pensar e colocar em prática, né? Conversamos com Luciana Costa. Usar isso para reindustrializar o país, em outras bases. Perfeito, perfeito. Conversamos com Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática no BNDES. Luciana, muitíssimo obrigada pela sua participação e todo esse arcabouço de informação e de história que você nos trouxe hoje. Obrigada, obrigada. É um prazer falar com vocês. Abraço. Abraço. Tchau. O que explica a agressão violenta da Guarda Civil Municipal, que é a GCM, de Porto Alegre, a apoiadores da ocupação resistência na capital gaúcha. Vídeos mostram os agentes da GCM lançando gás e disparando balas de borracha contra um grupo que entregava marmitas aos ocupantes do prédio público. A deputada estadual Laura Cito, do PT, estava no local e relatou ter sido agredida e vítima por balas de borracha. Sobre essa questão, para entender como que se passou e essa ação truculenta e violenta da GCM de Porto Alegre, nós conversamos agora com a deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, Laura Cito. Deputada Laura Cito, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, prazer imenso por estar aqui conversando com vocês. Infelizmente, sobre um assunto triste, né? Mas muito obrigada aí pelo convite. Deputada, vamos trazer aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual o que de fato aconteceu e o que explica esta ação tão truculenta e violenta da GCM de Porto Alegre. Então, no último sábado, né, eu presido a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Sul, e no último sábado pela manhã eu recebi um chamado para que eu pudesse acompanhar uma ocupação no centro de Porto Alegre, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, em um prédio público que estava na lista de imóveis que seriam vendidos pelo município de Porto Alegre, que iriam a leilão. E esse grupo reivindicava que esse prédio ele não só não fosse vendido, como ele pudesse ser utilizado para moradia popular, né, para a destinação de cultura, que na verdade era a sua motivação inicial do prédio, né? Era um prédio que antes era da Caixa Econômica Federal, que foi transferido ao município de Porto Alegre, e lá funcionava a Companhia da Arte. Chegando lá para acompanhar as negociações entre a ocupação e o Poder Executivo, né? Isso era em torno do meio-dia, chegaram os almoços, as estavam ocupadas, doadores tinham ido levar alimentos, água, né, para os ocupantes, e a Guarda Municipal, que tem uma espécie de tropa de elite aqui em Porto Alegre, da Guarda, a Romo, mesmo com o secretário de Habitação permitindo que os alimentos entrassem, a Guarda tentou interceptar esses alimentos, né, da forma violenta, como vocês puderam testemunhar nos vídeos, com o uso de spray de pimenta, bala de borracha, enfim, né, um processo bastante violento. Eu fui até o espaço onde estava ocorrendo, né, esse ataque, para tentar intermediar, né, fazer com que cessasse. E fui recebida, como vocês puderam ver nos vídeos, né, com um spray de pimenta no meu rosto e bala de borracha nas minhas pernas, que ficaram queimadas, né? E, deputada, infelizmente, a violência política de gênero que a senhora sofreu neste caso, por exemplo, não tem sido casos isolados. A gente constantemente vem observando e acompanhando várias parlamentares, várias pessoas da política, mulheres, que sofrem com esse tipo de violência. Gostaria que a senhora, então, pudesse falar um pouco desse seu caso a partir desse contexto da violência política de gênero e como isso impactou não só a senhora, mas também as suas parceiras ali de Assembleia Legislativa, como que vocês, mulheres políticas que estão exercendo ali o trabalho de vocês, como é lidar com essa violência política de gênero? Sabe que esse expediente da violência política de gênero, ele obviamente, depois de todo o processo do bolsonarismo, enfim, dessa polarização na sociedade brasileira, se intensificou muito, né? Eu brinco que eu nunca tinha ido à delegacia até me tornar parlamentar,
e desde que fui eleita vereadora, isso passou a ser rotineiro na minha atividade, né? Seja porque pessoas entram com suásticas no plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, como aquela cena que o Brasil testemunhou, seja porque tem alguma morte violenta, como foi o caso do Beto no Carrefour, né, seja com os e-mails que todos os parlamentares, especialmente mulheres negras, LGBTs, né, recebem pelo Brasil aí com essas ameaças de morte. Eu já recebi 6 e-mails desses, né? Então, a gente acaba que a nossa existência, ela é em per si tensionadora, né, desse ambiente que tenta dizer o tempo todo que esse espaço não é nosso, né? E sem sombra de dúvidas, a cena que eu sofri no último sábado é mais um episódio desse expediente, né? Mesmo me identificando como deputada, mesmo estando lá falando em nome da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, o guarda municipal que me dá o tiro sem nenhum cabimento, né? Quando eu digo para ele que eu queria o nome dele, né? Porque como eu estava pedindo como presidente da Comissão de Direitos Humanos que ele se identificasse, porque eles estavam todos sem nome na farda, ele disse: pode dar meu nome para ela, pode dar, né? Então esse não vai dar nada, esse tô destemido aqui, a farda me pede, né? Então, infelizmente, agora no debate que se coloca muito pesado que nós temos que fazer no Brasil é o papel das guardas municipais, né? Apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido elas como parte do sistema de segurança pública do país, o que eu compreendo que elas devem, inclusive, ter um papel nessa sistemática, mas ele não é o de policiamento ostensivo, né? Ele não é o papel de guardas armados, né? A guarda as guardas municipais, elas deveriam ter como vocação, além da defesa do patrimônio, essa vocação comunitária, né, do facilitar esse diálogo, porque a segurança pública não é de responsabilidade do município, né? Então, atrair para si essa responsabilidade tem a ver com o papel da bolsonarização das forças de segurança no Brasil, né? Essa ideia de militarização do conjunto das forças de segurança, num reencontro do Brasil com as suas chagas mais profundas da ditadura militar, que nós não fomos capazes, né, de enfrentar do ponto de vista cultural, e que elas são reacesas, né, nesse processo histórico que nós estamos vivendo. Deputada, quando a gente está falando das guardas civis em todo o Brasil, a gente preza e entende que ela tem que existir, mas como uma guarda cidadã, né? Que tenha essa intermediação com a sociedade, o papel dela, de fato, de forma cidadã, de forma digna e solidária. A senhora é uma deputada democraticamente eleita, é uma mulher, é negra. Eu queria o posicionamento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul contra essa violência que a senhora sofreu. O prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, se posicionou. Como é que está essa questão aí em Porto Alegre, mediante a essa ação tão truculenta e violenta? Então, nós estamos nesse momento assim com uma pressão institucional muito grande, né? O prefeito Sebastião Melo, apesar de ter me ligado e se desculpado e ter aberto o processo administrativo, né, contra os agentes que participaram daquela operação, publicamente se flerta com por ser alguém posicionado no campo bolsonarismo, flerta com a ideia de equiparação sobre as pessoas que ocuparam legitimamente, né, e a ação truculenta da polícia, né? Isso não ajuda no ambiente democrático, né? A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela pediu para poder a apuração, né, se posicionou contrária. Amanhã, aliás, amanhã não, desculpa, semana que vem, sairão algumas manifestações formais da Assembleia que tem que ser aprovada nos colégios, né? Então, assim, estamos nessa pressão muito forte, porque é inadmissível que um parlamentar nesse país, qualquer canto do Brasil, do Iapoca ao Chuí, tenha cerceado o seu direito ao livre exercício da ação parlamentar democraticamente eleito, né? Ainda mais por forças do próprio poder público, né? Então, é de fato inadmissível, mas é um expediente que, infelizmente, ele tem se tornado aí cotidiano, né? No estado do Rio Grande do Sul, nós não vivemos uma realidade miliciana como nós temos em algumas outras unidades da federação, né? Por isso é tão importante que nós tenhamos uma postura firme do poder público, né, de conseguir responsabilizar, identificar, punir esses agentes, né? Porque senão tu vai criando um ambiente permissivo com que esse tipo de conduta vai permeando essas instituições e corroendo seu exercício democrático, né?
E, deputada, gostaria de ouvi-la agora sobre quais instâncias estão sendo, em que tipo de instâncias o mandato está procurando ao processo administrativo, como a senhora já bem colocou, que o prefeito abriu, das questões internas da GCM, mas enquanto mandato da senhora, quais as medidas que o mandato tem tomado para que esse caso não fique impune? Sim. Então, assim como eu fui agredida naquela cena, outras pessoas foram também. Entre elas, a vice-presidenta nacional do Conselho de Direito Nacional de Direitos Humanos, né? O ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul também. Então, como ela estava no exercício também da função dela, o Ministério Público Federal foi acionado para a investigação do caso, né? E nós também vamos representar criminalmente contra esses agentes, né? Para que eles não respondam só do ponto de vista administrativo da sua função, mas também do ponto de vista legal, tendo em vista que, com abuso de autoridade, eles cometeram um exercício que levou à lesão corporal, né? Num conjunto de pessoas que, inclusive, estavam lá, né? Mesmo que nós estivéssemos lá só apoiando a ocupação, né? Mas, além de pessoas que estavam lá puramente por apoio, eles também cercearam a atividade profissional de tantas outras que estavam lá no acompanhamento institucional da mesma cena, né? Deputada, e como que foi a solidariedade, como repercutiu a solidariedade entre os colegas parlamentares na Assembleia e também a senhora foi vereadora em Porto Alegre, de colegas parlamentares da municipalidade. E, para além disso, foi por conta de uma ocupação, dessa resistência aí, questão de moradia. Queria lhe ouvir também como é que está essa questão da moradia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque isso se faz muito necessário. Questão de moradia é uma luta Brasil inteira, a gente sabe disso, né? Então, foi por conta disso que a senhora sofreu violência. Queria lhe ouvir também como é que está essa questão da moradia em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Perfeito, né? Então, na Assembleia Legislativa, que é um ambiente institucional mais sadio que a nossa Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? Deputados de todos os campos políticos prestando solidariedade, né? Se manifestando na comissão qual eu presido. Enfim, tem um ambiente institucional sensível, né? E compreendendo a gravidade da cena. Na Câmara Municipal, inclusive, por estarmos nos avizinhando do processo eleitoral, obviamente, alguns setores mais extremistas tentam utilizar disso para fazer embate político, né, e ter uma postura oportunista. Mas, do ponto de vista geral, há sim uma compreensão não só dos políticos, parlamentares, mas da sociedade porto-alegrense, que aquela cena foi terrível. Ontem mesmo foi arrumar o cabelo no centro de Porto Alegre e várias pessoas vieram falar comigo, prestando solidariedade, né? Então há um ambiente, assim, que realmente a cena ali não deixa dúvidas, né? Porque nós tínhamos 10, 15 pessoas ali para 22 guardas municipais, né? Então, assim, nada justifica, né, aquela ação, e eu visivelmente na cena tô dizendo para que isso? Para que, com as mãos levantadas, né, em sinônimo de calma, né? Vamos parar e se sou agredida. Então, as cenas são muito nítidas do que ocorreu, né? Agora, de fato, a pauta da ocupação, ela é uma pauta legítima, tanto que o prefeito, depois da cena, desistiu de vender o prédio, porque Porto Alegre tem um déficit habitacional muito grande, não diferente dos outros grandes centros do Brasil, né? Mas só em Porto Alegre nós temos um déficit de 90 mil unidades habitacionais. 60% dessas famílias são chefiadas por mulheres, né? Nós vimos a ocupação de áreas de risco, e agora que nós estamos debatendo emergência climática, estamos vendo aí todo o contexto dessas cenas severas, né? Entre estiagem, chuvas severas, concentradas, enfim, né? Todo esse ambiente, ele demonstra a importância de debater esse tema. Então, nós temos em Porto Alegre, na última década, quase que que foi multiplicado por 5 o número de áreas de risco ocupadas, né, de pessoas ocupando áreas de risco em Porto Alegre, né? Isso significa que a ausência de políticas habitacionais do município, né, é grande. Nós temos aí praticamente 20 anos, quase 20 anos, sem nenhuma política habitacional do município. Depois nós tivemos Minha Casa Minha Vida, que nas suas últimas fases eram mais ligadas, né, à classe média e não aos setores mais populares, casas mais populares. Então, uma demanda reprimida muito grande, né? Então, de fato, nós podermos ter aí
Enquanto isso, nós temos ainda em Porto Alegre um fracionamento do debate do plano diretor, que não tem nenhum tipo de contrapartida para moradia popular. Enquanto isso, toda a parte que a gente tem aqui, que é muito nobre da cidade da Orla, né, sendo loteada para grandes empreendimentos de alto padrão, né? Então, nós temos um contexto de uma tensão, né, grande no município em relação à demanda habitacional, né? E é nesse contexto que se deu a ocupação, nesse contexto que o município está dialogando com esta demanda, muito aquém daquilo que nós acreditamos que é necessário aí para que nós pudéssemos garantir mais dignidade para a população mais pobre, né? Perfeito. Conversamos com a deputada estadual Laura Cito, pelo PT do Rio Grande do Sul. Deputada, aqui a TVT também presta solidariedade à senhora e a todas as pessoas que sofreram a violência ali naquela ação. E a gente não pode fechar os olhos nem deixar de se manifestar diante de uma violência, não apenas com pessoas no exercício da sua função, mas também contra a população, contra cidadãos e cidadãs que eram, no caso, as pessoas que estavam ali realizando a ocupação e fazendo a sua reivindicação. A gente agradece demais a sua participação conosco aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada aí pelo espaço. Muito importante que no cenário polarizado como a gente vive, poder ter um espaço para poder escurecer os fatos, né? E ajudar aí que as pessoas compreendam o limite entre a polarização e questões que são estruturantes de uma visão democrática de país, né? Obrigada. Abraço. Abraço. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue com seus planos de privatizações. E a Sabesp, ela é tida como prioridade, inclusive com um estudo contratado pela gestão de Tarcísio para colocar em prática a privatização. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com o deputado estadual pelo PT em São Paulo, Antônio Donato. Deputado Donato, tudo bom? Seja bem-vindo à revista Brasil TVT. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de conversar com todos vocês. Deputado Donato, a gente sabe que das promessas de campanha do hoje governador Tarcísio de Freitas é colocar em prática um plano de privatizações no Estado. Para além da Sabesp, que é o nosso ponto-chave da nossa conversa, tem outros questionamentos aí, inclusive campanha de movimentos sociais e sindicatos contra a privatização. Metrô, CPTM, uma campanha pelo todo o Estado e que traz aí neste bojo a Sabesp, que, digamos assim, é a joia da coroa do governo Tarcísio de Freitas na privatização. Queria lhe ouvir sobre essa questão, como é que a Alesp está lidando com tudo isso, esse plano aí de entregar a Sabesp, sobretudo água, que vem sendo um bem tão raro nos últimos anos, nos últimos tempos aí para a população. Bom, muito importante pautar esse tema, porque, como você disse, o governador colocou isso como eixo da sua atuação. Aliás, faz pouca coisa além disso, né? Você vê a agenda dele, é reunião com prefeitos para discutir a venda da Sabesp. E o que ele prometeu e depois recuou na própria campanha é que ele ia encontrar a melhor solução, ia fazer um estudo para ver se era o caso de privatizar ou não. O fato é que ele contratou um estudo de um instituto chamado IFC, onde ele pagou na primeira fase do estudo R$8.600.000 por um textinho de 70 páginas, quase um TCC. Enfim, esse estudo não comparou nada. Ele simplesmente parte da premissa que privatizar é melhor. Só que a Sabesp já é uma empresa que tem praticamente metade das ações na mão dos privados. 50,3% é do Estado, que tem o controle público, e 49,7% está em ações na Bolsa de São Paulo e de Nova York. Ela já rende, esse ano, ela teve um lucro de 3.100, 20%, mais de 20% acima do ano passado. Ela tem no seu plano de investimentos a possibilidade de universalizar o atendimento a água, esgoto e tratamento conforme o marco regulatório do saneamento. Então, não existe nenhuma razão objetiva para privatizar a Sabesp. É uma empresa saudável, que tem dado resposta nas principais questões, que tem um plano para cumprir as metas dadas pela lei federal. Então, não tem nenhum sentido a não ser beneficiar o mercado, né? E é isso que a gente tem
feito esse debate aqui na Assembleia, para poder privatizar a Sabesp, na nossa entendimento, é necessário mudar a Constituição do Estado, porque lá diz que a empresa de saneamento terá que ter controle público, mas esse projeto ainda não chegou até a Assembleia. Então, na Assembleia existe frente parlamentar em defesa da Sabesp, existe movimentações individuais de deputados e deputadas, mas não existe ainda o tema pautado institucionalmente. E, deputado, sempre nessa discussão sobre privatização, o governo, no caso, que incentiva a privatização, no caso do Tarcísio de Freitas, fala em redução de tarifa para a população diante da privatização. Gostaria de ouvir o senhor, a partir desse estudo, se isso vai ser um fato ou não, e o que a privatização impacta para a população, de fato. Então, ele tem usado uma propaganda dizendo que vai reduzir a tarifa com a privatização. Bom, isso não tem lógica. Se você aumentar a participação do privado, ele quer ter mais ganhos. Mas o estudo do IFC acaba revelando qual que é o pulo do gato, né? Eles vão usar uma parte da venda das ações para baixar a tarifa temporariamente, porque isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, por 1 ano ou por 2 anos, eles podem baixar um pouco a tarifa, mas isso não vai ser ao longo de todo o tempo do contrato, que eles pretendem que seja de 30 anos. Então, isso é só uma artimanha para tentar os menos atentos, né? Mas a privatização, em geral, e no Brasil, mas no mundo inteiro, a privatização das empresas de saneamento, em geral, deram resultados muito ruins. Tanto que no mundo inteiro tem um projeto de reestatização. De fato, estão se reestatizando empresas privatizadas em Londres, em Lisboa, em Buenos Aires. E aqui no Brasil, a experiência que a gente tem de privatização é trágica. Em Manaus, que é a mais antiga, péssimo serviço, tarifas muito altas. No Rio de Janeiro, que foi a mais recente, da SEDAI, a tarifa média lá é 71% maior do que a tarifa de São Paulo. As reclamações aumentaram 500%. Então, a gente não consegue entender qual é a lógica de um serviço monopolizado, né? Um monopólio, você entregar um monopólio para um grupo privado, né? É perder, num momento de emergência climática, que nossos reservatórios, principalmente na Grande São Paulo, ainda têm problemas, e a gente entregar isso no controle privado é uma loucura, né? A gente acha que isso, de fato, só responde a interesses privados e não a interesse público. Deputado, o senhor tocou num ponto muito importante, que quando o senhor traz essa questão das questões climáticas e na questão do acesso à água. É um bem precioso e que, dadas as condições atuais das questões climáticas, a gente sabe o que isso pode causar se um serviço tão essencial como esse foi entregue na mão da iniciativa privada. Para além disso, também queria lhe ouvir sobre essas movimentações de organizações da sociedade civil, sindicatos, sociedade, entidades de classe, que estão rodando o Estado, passando um abaixo-assinado contra a privatização não só da Sabesp, mas contra a CPTM e também do metrô. Não, muito importante essa articulação da sociedade civil, e principalmente dos sindicatos de cada área, mas também de associações, movimentos, preocupados com essa questão, e que, inclusive, tem um plebiscito circulando se você é a favor ou contra a privatização. Eu sou aqui da cidade de São Paulo, e na questão do transporte sobre trilhos, a gente tem um exemplo trágico, que são as linhas privatizadas pela Via Mobilidade. Eu moro ali do lado da linha 5 do metrô, no Campo Limpo. Lá, a Via Mobilidade é conhecida como Via Imobilidade ou Via Calamidade, porque ela piorou muito o serviço que já era prestado na linha 5 do metrô e nas linhas 8 e 9 da CPTM. O número de quebras, de acidentes, de falhas aumentou muito com a privatização, porque a lógica da privatização sempre é a mesma. Diminuir custos, isso significa cortar funcionários, os treinamentos, a capacidade de gestão da empresa se perde, aumentam as falhas
e maximizar custo, maximizar o lucro, e geralmente isso é feito com algum arranjo tarifário. No caso do metrô e do trem, as tarifas pagas às concessionárias são maiores do que paga a empresa pública de metrô ou a própria CPTM, que é pública. Então, é um jeito de você ir precarizando o serviço organizado diretamente pelo Estado e criando justificativas para privatizar. Só que quando privatiza, piora mais, né? E essa é uma realidade inescapável, indiscutível. Isso é fato, não é conversa. A gente, se usar um exemplo fora dessas empresas, a gente tem a privatização da Eletropaulo, que gerou primeiro a ES Eletropaulo e agora a Enel. Recorde de reclamações, fecharam agências de atendimento, as pessoas não conseguem reclamar de contas mal medidas, de contas absurdas, e um péssimo atendimento à população, porque é um monopólio. Ou você tem energia da Enel ou você não tem, né? E vai ser a mesma coisa com a Sabesp. Então, nos preocupa muito, e é muito importante que tenha uma movimentação da sociedade civil para poder questionar esse modelo privatizante que a gente não consegue enxergar os benefícios para a população, a gente só enxerga prejuízos. Aproveitando que o senhor terminou falando dos prejuízos à população, queria trazer um tema ainda sobre a privatização da Sabesp, que é uma coisa que vem sendo levantada, sobre universalizar o saneamento básico. É uma contradição imensa a gente viver numa metrópole, uma megalópole como São Paulo, que tem tantas coisas, é uma das maiores cidades do mundo, mas a gente sabe que ainda a contradição é tão grande que há pessoas, não só na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, que não têm acesso a saneamento básico, né? Diante da privatização, um outro discurso é que se aceleraria esse processo de universalização desse saneamento no Estado, né? Chegar a 100% da população. Gostaria de ouvir o senhor sobre esse aspecto. A gente teria, de fato, um avanço sobre isso? Não teria? Qual que é o sistema também atual e como ele vem caminhando? Olha, o marco regulatório do saneamento colocou a meta de universalização do atendimento de água e esgoto para 2033. E a Sabesp se planejou para universalizar até 2033, com 56 bilhões de investimento, que já está planilhado. Nesse processo de privatização, eles resolveram, para justificar o processo, dizer, não, nós vamos antecipar em 4 anos esse processo, e para isso eu preciso privatizar, isso vai ser um ganho da privatização. Mas isso não é verdade. Primeiro que se você organizar a Sabesp para fazer até 2029, ela também se organiza para isso, né? É que ela seguiu o marco legal. Segundo, a Sabesp não é titular da concessão do serviço de água e esgoto. Quem é titular são os municípios. Então, cada município que tem contratos com a Sabesp tem seus contratos com a Sabesp. O município de São Paulo, que responde por 55% da receita da Sabesp, o contrato da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp prevê universalizar até 2029. O contrato de Osasco também, outros contratos também. Então, não é verdade que eles vão universalizar. A grande maioria já vai ser universalizada no contrato atual com a Sabesp até 2029. Além do que, a universalização e o que vai faltar de universalizar não depende tanto da Sabesp, porque, principalmente, áreas de moradias irregulares, áreas de risco, em cima de córrego, você tem que ter política habitacional, né? Você precisa ter outro formato, que não é levar a água e o esgoto onde não se pode ter uma moradia, né? Onde essa moradia tem que ser digna e as pessoas precisam ter um projeto habitacional. Então, é reduzir muito o problema para justificar a privatização, mas é outro engodo, assim como da tarifa, a história de antecipar a universalização. E, deputado, nosso tempo está acabando, mas assim, não tem como deixar de fazer essa pergunta. O governador Tarcísio de Freitas, ele é paulista de origem, mas muito tempo fora de São Paulo, tanto quando se candidatou, mal conhecia alguns pontos, sabia o bairro onde votava, por exemplo. Isso é uma escola do antigo chefe dele, do ex-presidente,
a qual ele fez parte do governo, essa coisa de entreguismo, ao invés de investir, lidar com o bem-estar, mas não lida com isso, entrega o que bem mais precioso, empresas públicas, por exemplo? Olha, talvez a característica pior é dada do Bolsonaro, porque ele tem um pouco mais de bons modos do que o Bolsonaro, isso é inegável, né? Ele não fala palavrão, então, mas assim, a política econômica, a visão de mundo é absolutamente privatista, né? É guedista, digamos assim. Não por acaso, o segundo homem do Paulo Guedes é o secretário da Fazenda aqui, que é o secretário Kinoshita. Então, essa visão de entrega do patrimônio público é o centro do governo dele. E é curioso, né? Porque ele se vendeu, assim como outros no passado, se venderam como bons gestores. Mas eles não querem gerir nada, eles querem vender, passar para outro gerir, né? É uma contradição, né? Porque eles são bons gestores, mas não querem gerir, querem vender. E montou um governo para isso, né? Trouxe o presidente da Sabesp, por exemplo, é alguém que era de uma empresa que participou da operação da SEDAI no Rio de Janeiro, que é a Iguá. Né? O presidente do metrô é do Espírito Santo, procurador que fez a privatização do Porto de Vitória. Então, é um governo com essa cabeça, e não com a cabeça de melhorar o serviço público, atender bem a população. Perfeito. Conversamos com o deputado estadual pelo PT em São Paulo, Antônio Donato. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no programa. Eu que agradeço essa oportunidade aí. Grande abraço. 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 E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. No dia último 11 de setembro, milhares de chilenos e ex-exilados saíram às ruas de Santiago, capital do Chile, para repudiar e lembrar os 50 anos do golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet. Também na capital chilena, o lançamento do livro O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, de Roberto Simon, destaca, por exemplo, a participação de jornais brasileiros respaldando o golpe militar no Chile que destituiu o presidente eleito democraticamente, Salvador Allende. Para repercutir com a gente essa questão, nós conversamos agora com o jornalista Jamil Chad, que é radicado em Genebra, na Suíça, colunista do portal UOL. Jamil, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Querido, muito prazer em falar com vocês de novo. Ana. Jamil, no último dia 11 de setembro agora, várias manifestações no Chile repudiando e lembrar o golpe militar que destituiu Salvador Allende. Várias pessoas, chilenos e também ex-exilados que estiveram à época no Chile, estiveram lá. Você não era exilado, mas você também estava lá no Chile para lembrar tudo isso, né, esse golpe que fala das ditaduras na América do Sul, enfim. Na ocasião, também, este livro brasileiro, lançado em espanhol, que retrata aí a participação de jornais brasileiros respaldando o golpe lá no Chile. Queria te ouvir sobre essas repercussões e como que foi este lançamento, deste momento tão importante de relembrar a nossa história aqui da América do Sul, desses golpes que aconteceram, Jamil. Cosmo, eu acho que, sinceramente, o golpe no Chile e toda essa comemoração, ela deve servir, antes de mais nada, para que a gente reflita sobre os nossos papéis respectivos nas várias crises na América Latina nas últimas décadas. Claro, também sobre a situação interna brasileira, mas, acima de tudo, como faz esse livro do Roberto, olha para qual foi o papel do gigante sul-americano com os seus vizinhos. E um livro, sinceramente, absolutamente fundamental para a gente entender a história recente do Brasil. Ele vai nos arquivos chilenos, ele vai nos arquivos diplomáticos e em toda a informação chilena para reconstruir qual tinha sido o papel do Brasil naquele golpe e depois na manutenção do regime de Pinochet. Muito bem. O livro, Cosmo, traz detalhes absolutamente fundamentais sobre a cooperação entre os governos, certamente, entre o regime militar brasileiro e
o governo de Augusto Pinochet. Muito bem. Agora, ele vai além. Ele não fala só do papel dos governantes, fala também do papel da sociedade civil, de outros atores, e aí fala de uma forma explícita sobre o papel da imprensa brasileira em apoiar o golpe em 1973, mas depois também em manter, claro, uma narrativa favorável ao, basicamente, presidente naquele momento, Augusto Pinochet. E as informações do livro, Cosmo, são estarrecedoras, no fundo, né? Em primeiro lugar, mostrando que dia após dia os jornais brasileiros, e aí principalmente o Estadão, o Globo e, de uma certa forma, o Jornal do Brasil, vinham adotando uma postura de apoio a qualquer movimento que questionasse Allende. Então, inclusive com editoriais, manchetes, enfim, era de fato, o que ficava muito claro ali, era uma campanha. Agora, vai muito além de uma simpatia apenas. E eu acho que isso, sinceramente, é a grande novidade desse livro. Por quê? Porque ele traz com documentos, isso aqui não é rumores, ouvir dizer, etc. São os documentos da diplomacia chilena mostrando que, por exemplo, o jornal O Globo negociou, na verdade, propôs à Embaixada do Chile em Brasília vender matérias. Ou seja, olha, vamos fazer aqui um caderno especial para falar bem da economia chilena sob Augusto Pinochet. Nos valores de hoje, Cosmo, olha só o que o Globo estava oferecendo ao regime militar chileno. Estava oferecendo que, em troca de $1,2 milhão, $1,2 milhão, o jornal Carioca fizesse um caderno especial de 32 páginas falando bem da economia chilena. Então, para vocês terem uma ideia, isso, insisto, não é um rumor, não é nenhum tipo de diz que diz, não, isso são os documentos que o Roberto Simão traz com muita clareza, são os documentos dos arquivos chilenos mostrando que houve essa negociação. Agora, tem um aspecto ainda mais, eu diria, inusitado. Os chilenos, no final, depois de uma certa negociação, decidem que não vamos pagar $1,2 milhão ao jornal Globo, porque não precisava. Porque, de fato, a imprensa brasileira já apoiava a situação chilena, como eles colocavam. Então, para que pagar, né, Cosmo? Se, de fato, aquela situação já estava, entre aspas, resolvida e já existia aquela promoção do Chile no Brasil. Então, um livro extremamente importante para a gente entender a nossa própria história e que papel nós tivemos basicamente, numa ditadura que matou milhares de pessoas. E exatamente nesse sentido que eu quero te perguntar, Jamil, há um movimento da sociedade civil, de organizações sociais em relação a um quesito de memória, verdade e justiça referente às diversas ditaduras que nós tivemos aqui na América Latina, América do Sul, como, por exemplo, na Argentina também. Um livro com tamanha pesquisa, com dados tão cruciais, como você bem colocou, né? Traz diversos documentos oficiais, até da CIA, né? Que ele traz documentos com o projeto Mercúrio, que era um jornal chileno que aí apoiava Pinochet. Mas o que eu queria te perguntar é, um documento desse peso, qual que é a relevância nesse processo de memória, verdade e justiça para esse momento histórico que vários países da América Latina passaram? Olha, antes de mais nada, só explicar essa questão da CIA que você citou, que é muito importante. O que os documentos mostram é que isso não era apenas um projeto isolado de um jornal ou de outro jornal, não. Que havia uma coordenação, essa coordenação era realizada pela própria CIA, insisto, são os documentos da oposição, são deles mesmos os documentos, mostrando que existia, por meio do jornal Mercúrio, no Chile, que é um jornal que existe até hoje, obviamente, por meio desse jornal, uma campanha anti-Allende, e que isso era coordenado, ou pelo menos sugerido, pela própria CIA. Então, insisto, não é uma teoria da conspiração aqui.
estamos falando de documentos reais. Agora, a tua pergunta é muito pertinente. Para que serve falar desse passado? Por que olhar para isso e tentar entender? Em primeiro lugar, para a gente não repetir, né? Para saber exatamente o que aconteceu. Em segundo lugar, porque as vítimas, elas merecem que a gente, obviamente, descubra e difunda justamente qual foi o tamanho dessa repressão e quem é que participou dela. Foi só Pinochet, aquele nome, ou teve mais gente envolvida naquela repressão? Então, é muito importante que a gente abra essa caixa de Pandora, não para ir atrás, não é caçar as bruxas, é saber o que aconteceu exatamente na nossa história e saber qual papel teve cada um dos atores da nossa sociedade. Agora, por que é importante ali falar do Chile? Porque nós estamos, no fundo, falando da nossa própria situação. Muita gente, e aí eu fui um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, muita gente fala, não, os documentos não existem, no caso brasileiro. Né? Pode ser que não existam, tem razão. Agora, o que o Roberto Simão fez foi algo brilhante. Ele falou, tá bom, não existe no Brasil, vamos ver se existe nos vizinhos documentos que falem de nós. E é isso que ele fez. Então, quando ele saiu do Brasil, que ok, não existem do Brasil, vamos aonde então existe documento, e aí esses documentos mostraram que, obviamente, era uma situação dramática o que o Brasil fazia. Isso é fundamental para a gente entender, acima de tudo, que isso não é uma história ainda resolvida. Não é uma história, já passou, vamos olhar para o futuro. Esse negócio de ficar olhando para o passado não serve de nada. Serve. Na verdade, serve não, é fundamental. Se nós não olharmos para o passado, se nós não entendermos quem nós fomos, se não entendermos vamos dizer assim, a facilidade pela qual a gente simplesmente virou a página, facilidade, estou obviamente exagerando, mas dizendo, olha, acabou, agora vamos olhar para o futuro, etc. Não, se nós não olharmos para isso, essa realidade, esses fantasmas voltam, eles sempre voltam, né? Não há nenhum disso. Nós acabamos de viver 4 anos de uma situação na qual estamos descobrindo agora que, de repente, existia planos de golpe sendo conversados com a cúpula do governo. Então, isso é fundamental, não para a gente lidar só com o passado, que é importante, mas também para a gente entender quem nós somos hoje e o que não vamos mais aceitar. Inclusive para relembrar exatamente o atual momento e de que nós não queremos exatamente o que aconteceu lá atrás, no Chile, por exemplo, na ditadura militar no próprio Brasil, por exemplo, também. Jamil, para finalizar, nosso tempo está chegando ao fim, tem mais 2 minutinhos, mas eu queria te perguntar também, para além disso, também várias personalidades dos direitos humanos, inclusive o ministro da Justiça, o ministro dos Direitos Humanos aqui do Brasil também estiveram lá no Chile para relembrar tudo isso, né? Isso foi duas presenças muito importantes. Flávio Dino e Silvio de Almeida, os dois participando não só do lançamento do livro do Roberto Simão, mas de todas as comemorações ali que marcaram aquela data de 11 de setembro. No caso do governo brasileiro, um gesto também muito importante, a inauguração, na verdade, de uma placa numa praça em uma das vítimas justamente brasileiras daquele 11 de setembro, lembrando, e houve um discurso muito importante até do embaixador do Brasil atual no Chile, de uma forma muito clara, reconhecendo que o Brasil colaborou com aquela repressão. Só para vocês entenderem, quem não conhece a história, obviamente, teve gente que, claro, no momento do golpe, tentou entrar na embaixada brasileira em Santiago, em 1973. Claro, para se refugiar, para não ser morto, para não viver a opressão. E a embaixada fechou as portas a esses brasileiros, obviamente deixando que eles pudessem eventualmente, como aconteceu em alguns casos, foram presos, torturados e alguns morreram. Então, esse fechamento desse portão da embaixada, basicamente foi não só relatado no livro, mas foi relembrado tanto pelos ministros brasileiros como pelo próprio embaixador brasileiro. Perfeito. Conversamos com Jamil Chad, jornalista brasileiro radicado em Genebra, na Suíça, colunista do portal UOL e que esteve lá no Chile acompanhando os atos e o lançamento deste livro sobre o qual falamos e atos em referência ao que foi o golpe militar lá no Chile
Jamil Chad, agradeço demais a sua participação conosco aqui hoje e esse relato tão importante sobre todo esse evento. Boa sexta-feira para vocês todos. Abraço. Abraço. Uma comitiva da Comissão Arnes de Direitos Humanos esteve na Baixada Santista na última sexta-feira para uma oitiva sobre a Operação Escudo, que deixou 27 mortos na região. Esta ação começou no dia 27 de julho, após a morte de um policial da rota. Para falar com a gente sobre essa visita, nós conversamos agora com a professora Maria Vitória Benevides, que é socióloga, cientista política e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Professora Maria Vitória Benevides, prazer recebê-la no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vinda. Agradeço o convite, mais uma vez, aqui na TVT. Estamos no Guarujá, eu com mais 5 membros da Comissão Arnes. A Comissão Arnes ficou profundamente indignada com o acontecido aqui em Guarujá, uma verdadeira chacina na qual morreram 27 pessoas em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. Estivemos aqui para uma conversa com o promotor do Ministério Público local na sede do Poder Judiciário, aqui mesmo em Guarujá. E ficamos muito agradecidos pelo acolhimento. Ele respondeu todas as nossas perguntas, nós levantamos possibilidades de novos contatos, enfim, a nossa posição em relação a essas brutais violências decorre não apenas da nossa posição sempre em defesa dos direitos humanos, mas também a nossa vocação de empatia e solidariedade. Nós queremos deixar claro para as famílias que nós estamos solidárias com o sofrimento. E pretendemos continuar essa nossa interlocução com autoridades em relação a esta violência na Baixada Santista e a outras que aconteceram em outros estados, como a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Temos uma especial preocupação com essa coincidência, entre aspas, não é, de violências policiais com mortes, ainda todas elas sendo investigadas em 4 estados tão importantes da federação. Professora, me permita sim. uma pergunta. Eu sei que além desta visita em loco na Baixada Santista, desta comitiva da Comissão Arnes de Direitos Humanos, a comissão também já teve uma reunião antes com o Procurador de Justiça do Estado que repercutiu exatamente esta violência na Baixada. Isso se soma a essas iniciativas, é isso mesmo, não é? Sim, sim. A Comissão Arnes, eu também fazia parte desse encontro com os advogados Belisário dos Santos e Maris de Oliveira, numa audiência com o promotor Sarrubo, doutor Sarrubo, da Promotoria de São Paulo, encarregada dessas violências na Baixada Santista. Foi ele que entrou em contato com o Ministério Público aqui no Guarujá para organizar esse nosso encontro. E lá nós tivemos também um excelente acolhimento
por parte do Dr. Sarrubo e sua equipe, no sentido de nós termos o que a gente chamou de uma cumplicidade do bem, ou seja, estamos juntos para a defesa dos direitos humanos, para a defesa do Estado democrático de direito. Professora, vou aproveitar a sua participação conosco aqui, mudar um pouco de assunto, mas nem tanto. Acontecerá na próxima semana um ato no Tucarena para marcar os 46 anos da invasão da universidade por parte de forças policiais comandadas por Erasmus Dias, na época, 1977, e a Comissão Arnes é uma das organizadoras, junto com a própria universidade e outras entidades, Vladimir Herzog, enfim, várias entidades reunidas aí, neste ato. Gostaria que a senhora falasse um pouco desse ato e da importância do ato de desagravo que acontecerá ao nome de Erasmo Dias, que comandou essa violenta ocupação, invasão da universidade em 77. Sim, que bom que você trouxe esse tema no qual a Comissão Arnes está muito envolvida. Será na próxima segunda-feira, às 9h da manhã, no Tucarena. É importante lembrar que o que ocorreu há 46 anos foi uma brutal invasão numa reunião de estudantes que tinham por objetivo reunir um grande número de estudantes que apoiavam a reorganização do órgão nacional dos estudantes, a União Nacional dos Estudantes. E foram consideradas pela tropa invasora, liderada pelo coronel Erasmo Dias, como jovens subversivos, violentos, depredadores de patrimônio público, e foram violentamente agredidos, inclusive com bombas incendiárias, que levou várias estudantes aos hospitais. É bom lembrar que o coronel Erasmo Dias tinha sido condecorado, entre aspas, condecorado com uma homenagem do governo de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, governador apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seguidor da orientação política do governo Bolsonaro, que condecorou o coronel Erasmo Dias, dando o seu nome a uma avenida. Então, esse ato também se reveste de um grande desagravo aos estudantes, à memória da reitora Nadir Kfouri e um desagravo à própria democracia, pela qual todos nós continuamos lutando. Nesse ato, será apresentada uma lembrança através de filmes do evento há 46 anos, e eu lembro também que a PUC realiza todos os anos uma celebração nessa data, mas hoje é especialmente importante, e essa data é especialmente importante devido a essa comemoração absurda
e a tentatória de nosso direito à memória e à verdade, a memória e a verdade de acontecimentos durante a ditadura. Estamos lançando um convite para todos participarem deste ato, segunda-feira próxima, às 9 horas da manhã, no Tucarena, em São Paulo. E, encerrando o ato, haverá uma passeata para inaugurar na Rua do Tucarena e da PUC, na esquina, uma placa com o nome dessa valorosa, corajosa, digna reitora Nadir Kfouri. Uma placa com o seu nome. É uma homenagem simbólica, mas que diz muito do preito de gratidão que toda a comunidade da PUC e todos nós, defensores dos direitos humanos, queremos registrar a memória da reitora Nadir Kfouri. Perfeito. Conversamos com Maria Vitória Benevides, que é socióloga, cientista política, membro da Comissão Arles de Direitos Humanos e que está, neste momento, fazendo parte de uma oitiva sobre a Operação Escudo no litoral paulista e falou conosco também desse importante ato que acontece no Tucarena na próxima segunda-feira. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e por dedicar esse tempinho aí nessa importante oitiva para falar conosco. Eu que agradeço e aguardo vocês segunda-feira. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Ao discursar na abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou todas as suas premissas que o transformaram na maior liderança do chamado Sul Global na atualidade. A luta contra a fome e a desigualdade, pela paz e por inclusão social. Também no âmbito da Assembleia Geral da ONU, Lula e o presidente dos Estados Unidos lançaram em Nova York uma parceria pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para repercutir a passagem do presidente Lula na ONU, nós conversamos agora com o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego e que acompanhou o presidente Lula em Nova York nas Nações Unidas. Ministro Luiz Marinho, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Cosmo? Um prazer enorme falar contigo mais uma vez. Aproveito para cumprimentar a Ana também, que está aí te acompanhando nessa entrevista. Cumprimentar os telespectadores, os internautas, cumprimentar toda a comunidade da TVT, os amigos e amigas. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Estou à disposição de vocês. Ministro Luiz Marinho, nesta semana o presidente Lula esteve na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, um pronunciamento muito aguardado, porque nos últimos 6 anos o Brasil, no cenário internacional, era considerado um pária internacional. Discurso do presidente muito repercutido aqui no Brasil e fora do Brasil. O senhor esteve lá acompanhando. Queria lhe ouvir essa passagem do presidente Lula, que o senhor pode trazer para a gente, né, dessa passagem aí pelas Nações Unidas e também acordos bilaterais com o presidente dos Estados Unidos que diz respeito aos trabalhadores. Olha, Cosmo, a fala do presidente Lula, eu acho que foi uma fala de um grande líder. E quando você olha lideranças, muitas vezes coloca a China como país líder, Estados Unidos como país líder, e às vezes você tem lideranças pela força da sua economia, do seu poder, o poder econômico, o poder das armas. E o presidente Lula, na verdade, fala como um grande líder natural, líder a partir das ideias, dos propósitos, do conteúdo, do que está discutindo globalmente. Hoje, talvez, vi alguém falando nas redes sociais que o Lula
talvez seja a maior liderança natural hoje, globalmente falando, pelo que tem refletido. Ele falou sobre a guerra, ou na verdade, sobre a paz. Você, antes de você entrar numa briga, você tem que fazer de tudo para resolver numa mesa de negociação, numa mesa de entendimento, de compreensão, de construção. É isso que o presidente Lula passou ali e chamou atenção. Quem sempre está envolvido na guerra? Muitas vezes, a maioria das vezes, talvez a totalidade das vezes, quase, países que estão no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, como está funcionando o Conselho, como que a ONU está desenvolvendo o seu papel. Então, o presidente Lula chama a atenção, olha, nós estamos aqui para mais uma assembleia, mas como que nós estamos solucionando os graves problemas globais? Estamos resolvendo? Ou seja, nós precisamos fazer com que os organismos multilaterais funcionem, e funcionem para trazer a paz contra uma guerra. Mas tem uma outra guerra que os organismos também precisam funcionar, ele também chamou atenção, que é a guerra da fome, da desigualdade, do descaso. É a guerra onde os empresários estão submetendo aos trabalhadores uma situação de baixíssima remuneração, de um trabalho muito precário. Então você vê um processo assim cruel. Por que tem fome? É ausência de produção de alimentos? É falta de alimentos? Ou é falta de distribuição da riqueza? É falta de riqueza? Não, é falta de distribuição da riqueza. Cada ano se acumula mais bilionários, os bilionários atuais ficam mais bilionários ainda, trilionários, enfim. Então, esse é um processo que o multilateralismo tem que refletir, tem que discutir. Quando a gente olha o mercado de trabalho brasileiro, olha para a concentração de renda brutal, cada vez mais algum brasileiro se torna bilionário, ou seja, 1% do mundo que detém grande riqueza global, e se reflete isso aqui também no Brasil. Então, essa é uma mensagem muito poderosa que representa os países em desenvolvimento, o povo pobre, apresenta esperança, uma fala de esperança. Escuta, vamos resolver isso ou não? Ou vamos cruzar os braços e assistir às guerras como está acontecendo Rússia e Ucrânia, mas as guerras estão acontecendo no mundo inteiro, que é uma guerra da fome, da miséria, que nós precisamos resolver. Então, essa foi a mensagem importantíssima que o presidente Lula passou na Assembleia Geral da ONU, e depois de todo esse debate sobre as várias conversas bilaterais que o presidente Lula teve, do Zelensky à Alemanha, a liderança alemã, a liderança da Áustria, enfim, de vários países, né, que o presidente Lula pôde dialogar. E todos esses diálogos, os que eu testemunhei, e seguramente os que eu não testemunhei também, tudo fazendo essa abordagem, a necessidade dos países, das lideranças, se envolverem em um processo de solução dos problemas cruciais que assolam o mundo inteiro. E, ministro, aproveitando que você comentou aí sobre as reuniões bilaterais, vamos falar da reunião bilateral com Biden, presidente dos Estados Unidos, onde o tema, o espinha dorsal do encontro falou muito sobre o direito da classe trabalhadora. Inclusive, teve ali na pauta uma iniciativa por parte dos chefes do executivo estadunidense e brasileiro de avançar em qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras. Gostaria de ouvi-lo sobre esse encontro e sobre o resultado dele. Na verdade, teve 2 encontros com o Biden. Um que tem esse que você está se referindo, viu, Ana? Que é em relação à necessidade de ter uma abordagem, a chamada de todas as lideranças e o compromisso do Lula, dos 2 presidentes, Lula-Biden, Biden-Lula, em todos os fóruns internacionais que eles tiverem daqui para frente, abordar essa questão, o tema trabalho, e esse se torna inédito. Inédito porque os americanos nunca toparam conversar sobre o tema trabalho. É a primeira vez que tomam, é a primeira vez que eles têm na Casa Branca uma assessoria relacionada ao mundo do trabalho, e eles estão trabalhando isso durante o ano, enfim,
Nós estivemos falando sobre isso no encontro em Genebra, encontro da OIT. Em junho, a ministra esteve aqui no Brasil comigo, onde nós escrevemos o primeiro protocolo de troca de experiências, e esse protocolo eles assinaram também com a Argentina, assinaram com o Canadá, com a África do Sul, com outros países, e com o México. E a partir desse protocolo que nós construímos esse lançamento do manifesto do Lula-Biden, Biden-Lula, para o mundo, para chamar a atenção da necessidade de enfrentarmos uma degradação que existe no mercado de trabalho. A necessidade de fortalecer os sindicatos, para que os sindicatos sejam representativos, porque isso também se transforma em um processo de defesa da democracia, para evitar, por exemplo, o 8 de janeiro, que aconteceu aqui no Brasil, né? Um trabalho para falar sobre a necessidade da igualdade entre homens e mulheres, tem a mesma função, tem que ter a mesma remuneração, enfim, o fim do combate aos preconceitos no mundo do trabalho, e não só no mundo do trabalho. Então, é uma manifestação muito importante. E teve uma reunião, que isso não foi publicizado, o conteúdo da discussão, que teve também, né, o presidente Lula, acompanhado dos ministros, né, ministro Mauro e Relações Exteriores, e o ministro Haddad e a ministra Marina, que foi para falar um pouco também das transições energéticas, o debate sobre a defesa da Amazônia, os compromissos dos dois países em relação a esses temas também. Então, creio que foi uma passagem, uma presença do Brasil muito importante, além da fala do presidente Lula em relação a todos esses temas. Teve as várias reuniões bilaterais do presidente Lula com os países, mas teve as reuniões bilaterais também dos ministros. Né? Os vários ministros participaram de várias agendas muito intensas, inclusive ficaram ministros, inclusive, que ficaram lá ainda, né, participando de outros eventos. Então, o Brasil teve uma presença assim, marcante, com um grande destaque nas atividades das Nações Unidas durante essa semana. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de visitar o sindicato da OAW, o sindicato do setor automotivo americano. Não pude ir até Detroit, onde estão acontecendo as greves das 3 principais montadoras, mas encontrei os dirigentes regionais da OAW lá mesmo em Nova York, né, onde fizemos um bom debate, uma boa conversa. O OAW que passa também por um processo de renovação ampla, né, acho que melhorando o perfil dos dirigentes, muita gente que estava há muito tempo que acabou saindo, jovens que estão chegando, e creio que o resultado da greve, inclusive, passa por esse processo de rejuvenescimento da OAW, essa transformação que eu queria aqui também socializar com vocês e com o público. Fizemos também um seminário junto com a OIT, Brasil e Estados Unidos, fazemos debates também relacionados a isso, preparando o encontro dos BRICS, que segunda-feira estou embarcando para a África do Sul, no desdobramento da reunião de cúpula dos BRICS, que o presidente Lula teve recentemente. Agora as áreas também vão dar sequência a esse processo, tudo organizando aí as próximas ações, os próximos compromissos do Brasil com esses vários fóruns aí. E, ministro, quando o senhor fala desses encontros bilaterais de vários, não só de chefes de estados, mas de ministros desses respectivos estados, vários representantes dos trabalhadores, o senhor, ministro do Emprego, do Trabalho e do Emprego aqui no Brasil, representante dos trabalhadores de centrais sindicais, e eu vi em uma das redes sociais uma camiseta, o senhor entregando essa camiseta ao presidente do sindicato lá dos trabalhadores. Como é que foi essa percepção? E mais, para além disso, ministro, a recepção dos outros chefes de estados recebendo o presidente Lula e sua comitiva? Essa camiseta foi a referência que eu fiz da visita ao AW no escritório regional, na sede regional deles, onde eles pediram para que entregasse ao presidente Lula uma camiseta da OAW. Não sei se você sabe, Cosmo, mas os metalúrgicos do ABC e a Central Única dos Trabalhadores têm uma relação muito antiga de solidariedade com a OAW, nós com eles conosco. Eu me lembro que nas greves em 80, na década de 80, eles vieram visitar o Brasil, trazer solidariedade,
e acompanhar um pouco o que estava acontecendo no Brasil com as greves do metalúrgico, a partir dos metalúrgicos do ABC, mas não somente os metalúrgicos do ABC. Mas nós tivemos um momento que, durante o governo Lula, Dilma, a nossa economia cresceu e toda a liderança do presidente Lula provocando as empresas nacionais para investir, para sair para fora, para se tornar transnacionais. Teve algumas empresas que se transformaram em transnacionais, e eu me lembro que uma siderúrgica brasileira adquiriu muitas siderurgias americanas, e o processo de restauração que houve, os trabalhadores americanos pediram solidariedade aos brasileiros para dialogar com a direção brasileira que estava atuando nos Estados Unidos. Isso foi feito. Teve um momento que lideranças brasileiras foi para os Estados Unidos, o estado de Mississippi, porque, não sei se você sabe, fazendo um parênteses, a legislação americana em relação à organização de sindicatos ou os trabalhadores estão liberados naquela planta para se associar ou estão impedidos de associar ao sindicato. Então, isso é feito, muitas vezes, numa assembleia manipulada pelo capital, pela empresa. Tem estados que, às vezes, oferecem, como aqui vocês assistem muitas vezes, a guerra fiscal, lá também tem essa guerra, de alguma forma, entre os estados federados. Então, às vezes, tem um estado que oferece, olha, venha para cá, que aqui não tem sindicato na empresa. Então, o sindicato lá é por empresa, que é aí que se coliga no sindicato geral. Então, a Mississippi, naquele momento, os trabalhadores não era proibido de sindicalizar, e muitos dirigentes brasileiros foram para lá, junto com o pessoal, com o AW, para visitar, conversar com os trabalhadores, ir na casa das pessoas, dos bairros, um pouco para convencer da necessidade dos trabalhadores derrotar essa visão arcaica, atrasada, retrógrada, conservadora, ditatorial por parte do capital americano. Então, isso tem muita gratidão deles para com essa ação do movimento sindical brasileiro, e não só a CUT, mas o conjunto das centrais sindicais participaram desse processo. Então, tem uma relação muito forte de solidariedade entre os sindicatos brasileiros com os sindicatos americanos. Então, essa é a expressão. O Lula recebeu muito bem, e os trabalhadores, as lideranças do AW ficaram muito felizes de ver a foto do Lula segurando a camiseta deles, enfim, um momento importante aí nesse processo. O Brasil, o presidente Lula, foi assim, recepcionado, né, com muita admiração da sua força, das suas ideias, das ideias do Brasil para o mundo, e seguramente o presidente Lula não conseguiu corresponder a todos os pedidos de encontro bilateral, porque por falta de hora-relógio, né? Você sabe que o dia só tem 24 horas e não tem jeito. Então, não coube todas as demandas feitas ao presidente Lula, mostrando, portanto, a importância do Lula nessa retomada do Brasil. Essa coisa do Brasil voltou, e o Brasil voltou para praticar a boa política internacional, coisa que o Brasil estava escanteado nos organismos internacionais pelas aberrações, né, que os dirigentes do Brasil anteriormente, que eu não vou nem citar o nome dessa vez, falava pelos quatro cantos, e aí o Brasil foi ficando isolado. Agora há até uma ansiedade, uma curiosidade dos países em ouvir o Brasil, em participar com o Brasil nas soluções que o Brasil está sugerindo. Perfeito. Conversamos com o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego e acompanhou o presidente Lula em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU e essas demais agendas realizadas com diversas nações. Ministro, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT e escutar todo esse balanço que o senhor fez conosco aqui hoje. Muito obrigado, Ana, obrigado, Cosmo, obrigado aos nossos telespectadores. Creio mesmo que essa mensagem do presidente Biden, do presidente Lula em relação ao mundo do trabalho é histórico, é muito importante nesse processo. Esperamos, né, que nos vários fóruns que nós vamos abordar, vou abordar semana que vem agora, lá no encontro dos países dos BRICS, espero que a gente consiga ter audiência, seja escutado pelo mundo para a gente melhorar as relações, até porque há uma brutalidade, uma classe trabalhadora mundial
em relação à concentração de riqueza nas mãos de poucos. Nós precisamos distribuir essa renda para acabar com a fome e a miséria no mundo inteiro. Bem colocado, ministro. Abraço. Abraço. No nosso momento cultural de hoje, vamos falar da exposição no Itaú Cultural em São Paulo, que presta uma homenagem a Milton Santos, um dos maiores intelectuais brasileiros responsável pela renovação da geografia no país. A exposição reúne mais de 150 itens, entre fotos, vídeos, livros e textos de autoria do homenageado, e fica em cartaz até o dia 8 de outubro. E para falar com a gente sobre a exposição que presta homenagem a Milton Santos, nós conversamos agora com o Jader Rosa, que é superintendente do Itaú Cultural. Jader Rosa, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Vamos falar então desta homenagem, desta exposição ao Milton aí, que vem sendo muito falada. Queria te ouvir, né, como que se deu isso, a ideia de levar essa exposição, essa homenagem para o Itaú Cultural e do que quem for ao Itaú Cultural vai encontrar lá. Tá ótimo. Essa exposição tem como ideia, assim, trazer a obra e a vida do Milton Santos, do geógrafo brasileiro Milton Santos. Milton Santos via a geografia muito além da topografia, mas ele trazia um contexto ali muito ligado às relações sociais, meios de trabalho e valorização do território. Milton, ele era um militante das ideias. Ele queria, acima de tudo, ser reconhecido como um intelectual público, e por isso que essa exposição está em cartaz no Itaú Cultural. Então, hoje a gente tem aqui, e está aberta até dia 8 de outubro, essa exposição que tem em torno de 40 obras do professor Milton. Tem também uma forma de apresentar as múltiplas economias, como que ele enxergava essa economia global, economia também popular, tanto nas feiras populares, trocas e mercados. A gente tem um momento mais artístico, onde tem poesias que são recitadas ali pelo Sarau da Cooperifa sobre a obra do Milton Santos, e uma trajetória dele, tanto como jornalista, como geógrafo, o momento que foi super difícil e duro do asilo, e o retorno dele para o Brasil e o reconhecimento dele como sendo um grande geógrafo nacional e internacional. Jader, queria te perguntar agora sobre esse formato da ocupação. Já existe há alguns anos aí no Itaú Cultural, uns 10 anos, acredito, né? 10, 11 anos. Exatamente. E nesse sistema, vocês trazem pessoas não só da cultura para apresentar, mostrar a vida e obra, mas também pessoas da sociedade que foram importantes para outras áreas para além das artes, né? Como é o caso de Milton Santos, que foi geógrafo, advogado, jornalista, como você bem colocou aí, um intelectual bastante importante para a nossa sociedade. Queria que você pudesse nos falar sobre esse sistema da ocupação e por que trazer pessoas que não são só das artes, mas são desse mundo social também, para serem apresentados nesse sistema. O nosso país é diverso e a produção intelectual, a produção artística, ela é imensa. Então, o Ocupação ele tem essa premissa de evidenciar esses fazedores, essas personalidades e também de diferentes raças e também de gênero. Então, desde uma mostra também da filósofa e ativista Sueli Carneiro, como também do Milton Santos aqui, como uma parte de expor as suas ideias e que dialogam, sim, com processos artísticos. Hoje, os movimentos periféricos aderiram muito à obra do Milton Santos, porque se enxergam no contexto e no conceito que o professor Milton trazia. Além disso, a ocupação também já teve Dona Ivone Lara, já teve Zé Celso, então ela é uma linguagem muito múltipla que a gente quer sempre apresentar e vendo diversos setores também artísticos, culturais e também de personalidades representantes para o nosso fazer. E Jader, quando as pessoas chegam na mostra, no Itaú Cultural, que se deparam, né, com a obra do Milton, há surpresas, não há surpresa? Qual é a percepção de vocês das pessoas que vão até o Itaú Cultural e quando chegam lá e se deparam com essa obra tão rica do Milton Santos? As pessoas se surpreendem com a vastidão da obra e como essa produção foi muito amplificada, e se questionam assim, por que o Milton não é falado pouco dentro das escolas e precisa ser falado mais. E em vista disso, a gente fez uma parceria com o Itaú Cultural, está dentro da Fundação Itaú, que também tem o Itaú Social, o Itaú Educação e Trabalho.
E junto com o Itaú Social fizemos um curso que está na plataforma digital, que é uma escola que o Itaú Social tem, que se chama Polo, e é um curso para professores. Justamente para conseguir a gente disseminar cada vez mais esse conhecimento, o pensamento do Milton dentro das escolas, porque ele, sim, tem sua complexidade, mas ele é também de fácil entendimento, uma hora que a gente vai para o nosso dia a dia, pelas trocas, pelas relações e também como a sociedade é constituída. A exposição, o espaço dela é totalmente aberto e eu posso ver essas múltiplas camadas que simulam as camadas da sociedade. Então, será porque eu tenho um espaço que tem uma concentração maior de pessoas? Porque o outro tem talvez o acesso ele é mais restrito, então tem menos gente. Então, isso também é uma forma, inclusive visual, de formar público sobre a obra do professor Milton. A gente colocando assim, Milton Santos, ele tem uma obra vastíssima, né? Ele fez contribuições para diversas áreas, claro, da geografia ficou mais impactante com esse olhar de humano para a geografia, né? Não só para a topografia. E Jader, eu estive na ocupação e rodando ali, caminhando, eu tive assim, há originais do Milton, né? Há vídeos dele falando, há fotografias de momentos importantes da vida. Queria entender desse processo de curadoria, o quão difícil às vezes é fazer essas escolhas do que mostrar, como mostrar, em que formato. Queria que você falasse disso a partir de Milton Santos, desse processo curatorial também. É sempre um desafio e para a gente também é um prazer poder trazer a obra de uma pessoa, de um artista, de um intelectual. Então a gente começa com o processo conversando com a família. Então é uma proximidade tanto com a viúva dele, a Maria Helene, com a neta dele, a Nina, foram pessoas fundamentais assim de apresentar onde estava esse acervo, com quem falar, quem são os interlocutores, com quem o professor Milton trabalhou. E hoje o acervo dele está na USP, né, no IEB, faz parte do acervo e está aberto esse acervo. Então foi um diálogo muito próximo, assim, muito parceiro conosco para conseguir entender ali como a dimensão da obra dele, tudo ele documentava, ele tinha até um processo de sistematização, usando cores, quando ele tinha uma ideia, ele colocava de uma cor, quando a ideia precisava ser revisitada, ele mudava, e para ele tinha isso, assim, o processo é vivo, não está estanque, sempre ele vai ser revisitado. Então, cada lugar que ele acabou passando em situação, o exílio mesmo não foi um momento nada fácil, assim, mas isso ajudou a constituir também essa grande obra de pesquisa no campo da geografia. Jader, eu quero trazer um recorte agora, que é muito importante, principalmente nos dias atuais, de poder ter uma obra de Milton Santos, um artista, um professor, jornalista, advogado, negro, e que muita gente desconhecia. E quando a gente fala da questão social, isso é muito importante, para que alunos de escolas negros se enxerguem e possa ver, se espelhar que, olha, nós temos referências negras e que estão sendo expostas pela sua obra. Como é que é feito esse trabalho, dessa preocupação de vocês, para que isso, de fato, chegue diretamente nas pessoas que mais precisam dentro da questão social, como você bem tratou aqui? Primeiro a gente tem assim, uma premissa de trazer cada vez mais pessoas negras e evidenciar a produção dessas pessoas. Eles têm que ocupar esse lugar, a gente precisa falar e dialogar de diversas formas. O professor Milton ele não tinha assim como uma pauta, ele falava que era militante das ideias, ele não pegava como uma vertente de ativismo uma ou outra pauta, mas em movimentos e coletivos negros ele trazia isso com muita força. Então, como que isso também ela está aplicado hoje aqui nas escolas que nós recebemos. Então, a gente retrata essa personalidade, a gente fala da dificuldade, como que as pessoas se enxergam, aquelas crianças se enxergam. A gente tem um grupo também de professores que nós recebemos e também abordamos todas essas questões para se ver num contexto atual e um contexto que precisa cada vez mais ser evidenciado e ter o nosso lugar de fala. E Jader, a ocupação existe fisicamente aí na Avenida Paulista, no Itaú Cultural, 149? Posso estar errando o número, hein? 149. Então, para quem quiser ir visitar...
Para quem quiser ir visitar, esse é o endereço, Avenida Paulista. Mas também há no site do Itaú um outro elemento. Para quem não puder estar presente, gostaria que você falasse também dessa outra plataforma, que a ocupação também fica disponível para outras regionalidades, para quem não pode estar em São Paulo e poder fazer a visitação. Legal. Isso daí, a ocupação ela acontece aqui na Avenida Paulista, no 149. É uma exposição gratuita, aberta a todos e todas. E também temos a plataforma que é o itaucultural.org.br/ocupação. Ali tem a coletânea de todas as ocupações. E o interessante é que ela é sempre complementar à exposição física. Então, o que está no site, não necessariamente está no presencial. Então, ela é complementar. Então, vai ser muito bom para conseguir expandir com entrevistas, com materiais de apoio, com outros tipos de depoimento. Além disso, desse conteúdo, tem o próprio curso do Polo, que o foco é para professor, mas qualquer pessoa interessada pode fazer. Então, acessem nossos canais e podem acessar também gratuito e aberto para todo mundo poder fazer parte dessa formação. A exposição fica até o dia 8 de outubro, ainda tem um certo tempo. Queria te ouvir sobre escolas, né, que queiram trazer seus alunos, como essas escolas devem proceder, entra no site, liga diretamente, dá o serviço, por favor. Hoje a gente tem aqui um canal de atendimento, então entra no nosso site, lá tem todos os canais de acesso, itaucultural@atendimento.org.br. Tem os canais também, os telefones, que vocês podem entrar, quem tiver interesse, e agendar. Também a gente tem a possibilidade de visitas espontâneas. Pessoas que estão aqui passando pela Paulista, aqui em São Paulo, pedir uma visita com um educador. E vai ser um prazer a gente poder falar e se aprofundar cada vez mais sobre o trabalho do Milton. Perfeito. Então, só relembrando, a ocupação Milton Santos está aberta à visitação até o dia 8 de outubro. É aí um chamamento, um convite a todas as pessoas que nos assistem para estarem lá e verem. E quem não puder estar em São Paulo, também buscar aí nas plataformas do Itaú Cultural o material composto para essa exposição. Conversamos com Jader Rosa, que é superintendente do Itaú Cultural. Jader, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado e espero todos vocês aqui na mostra. Muito obrigado. Abraço. Abraço. E com esta bela entrevista falando do legado do professor Milton Santos e da exposição no Itaú Cultural, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Exatamente, Cosmo. Vou aproveitar esse finalzinho de programa para lembrar cada um de vocês sobre o nosso canal no YouTube, youtube.com/redetvt. Nós estamos com uma meta de alcançar 1 milhão de inscritos lá no nosso canal. Falta bem pouquinho, 2.000 para a gente alcançar essa meta. Então, você que ainda não é inscrito ou conhece alguém que não é inscrito, estimule as pessoas a se inscrever para a gente poder chegar a cada vez mais pessoas. Forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje. Até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia, muito bom ter vocês aí do outro lado na TVT e também vocês que nos escutam na Rádio Brasil Atual. Boa semana a todos, a gente se encontra no próximo programa. Tchau!